Oi, turma. Vamos começar a nossa aula hoje falando sobre potenciação, certo? Vamos ver algumas características e alguns conceitos sobre a potenciação. Vamos começar relembrando a potenciação com expoente natural, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, você sabe o que significa A elevado a N, né? Então, aqui a gente tem uma potência, né? A elevado à enésima potência, potência N. Então, A elevado a N, esse aqui, a gente caracteriza duas coisas. Primeiro, eu vou passar para vocês o nome dos termos, né? Esse númerozinho, que é o maior, que fica embaixo, é chamado de base. Esse menorzinho aqui é chamado de expoente, tá? E o resultado é que é chamado, de fato, de potência, certo? Então, e o que significa esse A elevado a N? Né? A gente lê assim, A elevado a N. Significa que é uma forma reduzida de escrever uma multiplicação de fatores de mesma base, né? Números multiplicados, o mesmo número multiplicado N vezes. Então, A elevado a N quer dizer que eu vou multiplicar essa base a quantidade de vezes que o expoente mandar. Então, A elevado a N é igual a A vezes A vezes A vezes A, tá? N vezes. Então, se aqui for 4, vai ser A 4 vezes. Se aqui for 5, A vezes A vezes A vezes A vezes A. 5 vezes. Então, sempre uma multiplicação. Certo? Esse conceito eu sei que vocês já sabem, né? Então, vamos só relembrar esse pedacinho aqui. Então, portanto, se eu quiser 3 elevado a 4, isso aqui é o quê? A base, que é 3, multiplicada por ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente manda. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? Não é multiplicação 3 vezes 4. Tem alguns alunos que ainda fazem assim, ó, 3 elevado a 4, como se fosse 3 vezes 4. Não é. É uma multiplicação de mesmo fator. A base se repete multiplicando a quantidade de vezes indicada pelo expoente. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, certo? 5 elevado a 2, tem gente que pode botar aqui que é 10, não é, a gente acabou de ver que não é multiplicar 5 vezes 2, é multiplicar 5 por ele mesmo, duas vezes, conforme está indicado no expoente. Então, 5 elevado a 2, ou 5 ao quadrado, né, é igual a 25. 7 elevado a 0. Isso aqui, por definição, é sempre igual a 1. Então, propriedade, para vocês lembrarem sempre aqui, ó, por favor, 7 elevado a 0, qualquer número, na verdade, elevado a 0, o resultado sempre é igual a 1. A gente vai ver isso aqui porque mais para frente, quando a gente fala das propriedades. Aí eu mostro para vocês por que todo número elevado a 0, o resultado sempre é 1. Então, de antemão, a gente já sabe. Então, se eu pegar, sei lá, 3.987.153 elevado a 0, não importa, é 1. Não precisa pensar em nada, já sabe que o expoente 0, o resultado é 1, certo? Eu peguei um número bem grande assim, justamente para chamar a atenção de vocês que não importa qual número seja, se o expoente for 0, não importa a base, o resultado sempre vai ser igual a 1. Agora vamos ver como que acontece com números negativos, né? Menos 2 elevado a 2. Isso é menos 2 vezes menos 2. Mesma ideia que a gente faz com os positivos, a gente vai fazer com os negativos. A questão é que aqui a gente precisa ter o cuidado de fazer o jogo de sinal, né? Menos e menos vai dar mais. 2 vezes 2, 4. Então, observe que o expoente 2 aqui deu o resultado mais 4. Mesmo a base sendo negativa, o resultado da potência foi um número positivo. Menos 3 elevado a 3.
ou elevado ao cubo, tá? Então, nomenclatura, ó. Quando está elevado a 2, a gente fala ao quadrado. Quando tiver elevado a 3, a gente fala ao cubo, certo? Isso vem da geometria, certo? A 3 ao cubo e elevado a 2 ao quadrado. E a resolução é a mesma, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Só que a gente tem que olhar o sinal agora, ó. Menos e menos, multiplicação tem jogo de sinal, né? Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Então, observem que o resultado, quando a base é positiva, é sempre positivo. Quando a base está negativa, às vezes dá positivo e às vezes pode dar negativo. Então, menos 1 elevado a 4. A gente vai ter menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Lembrando que aqui eu estou fazendo assim, destrinchando, escrevendo todos os termos, mas vocês não precisam fazer isso, né? Faz esse cálculo mental e já coloca o resultado. Aqui é só para poder a gente enxergar de fato o que está sendo feito. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Quando a base é 1, o resultado também sempre vai dar 1. Agora eu preciso analisar o sinal, né? Menos vezes menos, mais. Vou colocar aqui, ó. Menos vezes menos dá mais vezes menos, que esses dois deu positivo, mais com menos, agora vai dar menos, negativo com negativo vai dar positivo, certo? Então, temos que, quando a base for negativa, a gente tem que se atentar ao sinal do resultado, certo? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Até já coloquei aqui uma atenção, ó. Vamos falar logo disso, depois eu volto cá para o de cá de cima. Então, quando a base for negativa, que foi o caso desses exemplos que a gente viu aqui em cima, e o expoente for ímpar, certo? Base negativa, expoente ímpar, o resultado ele é sempre negativo, certo? Já quando a base for negativa, se o expoente for par, esse resultado ele é sempre positivo. Para que serve isso? Para eu não precisar ficar pensando aqui, eu fazendo esse jogo de sinal que eu fiz passo a passo com vocês. Então, ó, 2 ao quadrado é 4, certo? Como o expoente aqui, ó, o númerozinho de cima era par, isso aqui é par, quando esse aqui é par, o resultado aqui já vai ser de cara positivo, certo? Então, aqui de novo, ó, expoente 4 é par. Então, o resultado, ele é positivo. Já se o meu expoente for ímpar, aí a gente vai ter o resultado negativo, certo? Isso, lógico, quando a base for negativa. Então, o resumo é esse, ó. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa com expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Certinho, pessoal? E quando essa base for fração, aqui que é o caso desse agora, né? A gente tem 2 quintos elevado ao cubo. 2 quintos elevado ao cubo. Então, é a mesma coisa, a gente vai fazer 2 quintos vezes 2 quintos vezes 2 quintos. E faz a multiplicação das frações, né? Dá, então, numerador com numerador, faça a multiplicação dos de cima, e denominador com denominador, faça a multiplicação dos de baixo. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Então, quando eu tenho um expoentezinho aqui fora, ele vale tanto para o numerador, que é o número de cima, quanto para o denominador, que é o de baixo, certo? Então, é só a gente fazer 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes 5 vezes 5.
Aqui eu tenho menos 1/3 elevado à quarta potência. De cara, eu já sei que o sinal do resultado, esse expoente aqui, ó, é par. Então, eu sei que vai ser positivo, certo? O resultado, eu ainda não sei qual é, não fiz o cálculo ainda, mas eu já posso garantir que ele é positivo, por causa dessa propriedade que a gente viu aqui, ó. Base negativa, expoente par, resultado é sempre positivo. Então, teremos aqui, ó, menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3. Quem já tem prática, já consegue fazer mentalmente, pode fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, embora a base seja negativa, o resultado final da potência é positivo, porque o expoente era par, certo? Então, ficamos aqui, ó, com essa resuminho de início, certo? Resumindo essa primeira parte. Temos a potência, é só a gente resolver a multiplicação da mesma base a quantidade de vezes que o expoente mandar, certo? Quando a base for positiva, logicamente o resultado vai ser sempre positivo. Já quando a base for negativa, por conta do jogo de sinal, a gente tem que observar o expoente. Expoente ímpar, resultado negativo. Expoente par, resultado sempre positivo, ok? Primeira parte entendida, né? Agora eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, vejam bem, menos 5 ao quadrado é diferente de menos 5 ao quadrado. A gente olha rápido, parece que é a mesma coisa, né? Parece que isso aqui está tratando do mesmo resultado. Mas não, esse parênteses aqui, ele vai fazer diferença pelo seguinte, esse 2 aqui, ele é expoente do menos 5 todo. E a gente acabou de ver que quando o expoente é par, esse resultado sempre vai ser positivo. Então, 5 ao quadrado, 25. Isso aqui é igual a mais 25, certo? Porque a minha base é negativa e o expoente é par. Vou voltar mais uma vez, ó. Base negativa, expoente par. Resultado positivo. Então, menos 5, observem que o menos faz parte do 5, porque ele está todo dentro do parênteses. É como se esse menos também tivesse ao quadrado, certo? Então, ele vai dar 25 positivo. Já aqui, esse 5, esse menos, aliás, não é sinal do 5, esse menos é da conta. Então, ele não está no parênteses, ele não está ao quadrado. Esse ao quadrado é somente do 5. Então, vai ficar o menos da conta e 5 ao quadrado, que é 25. Então, chamo a atenção de vocês aqui, tanto que eu coloquei um se liga, ó. Menos 5 dentro do parênteses ao quadrado, respeita a nossa propriedadezinha. Portanto, o resultado, ele vai ser sempre positivo, tá? Quando o menos estiver fora do parênteses, esse menos é da conta, tá aqui. Então, o que está ao quadrado é somente o 5. Então, fica o menos e 5 ao quadrado é 25. Então, cuidado, menos 5 no parênteses ao quadrado é positivo e o menos fora do parênteses continua negativo, certinho? Bom, e aí a gente fala agora de potência com expoente inteiro, certo? Talvez daqui para frente seja um pouquinho mais novidade para vocês. Então, potência quando esse expoente aqui for um número inteiro. Se ele for um número positivo, tudo bem, a gente já sabe fazer, né? A gente já viu aqui todos esses que nós vimos até agora foram exemplos com expoentes positivos. Então, eu nem vou falar de quando ele for inteiro positivo. Já quando esse inteiro for um número negativo, esse expoente for um número negativo,
Como que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa propriedadezinha aqui, essa definição. Então, A elevado a menos N é igual a o inverso de A elevado a N. Então, ó, por regra, o que que a gente faz? É bem simples. A, quando não tem número embaixo, a gente sabe que tem 1, né? Então, A sobre 1 elevado a menos N. Então, o que que eu faço? Eu não consigo resolver com esse expoente negativo. Então, a gente usa a definição, inverte essa base. Então, veja só que o que estava no numerador vira denominador, e o que estava no denominador vira denominador. Então, a gente vira numerador. Então, a gente inverte aqui, ó. O A vem para baixo, o 1 vai para cima, e o N, que era negativo, ele passa a ser positivo, certo? Vamos ver na prática aqui com números, como é que fica isso aqui. Então, vejam só. 3 elevado a menos 2. O expoente está negativo. Essa regra é somente para expoente negativo. Se a base for negativa, a gente viu que não precisa inverter. Base negativa, expoente positivo, não precisa inverter. Já quando o expoente for negativo, aí sim a gente vai usar essa definição. Então, o que que eu faço? Lembro que aqui embaixo tem 1 e vou inverter, ó. 3 sobre 1 vai ficar 1 sobre 3. E o menos que estava no expoente aqui, dificultando a minha resolução, vai embora. Então, 3 elevado a menos 2 é igual a 1/3 elevado a 2, agora positivo. Então, 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. E está resolvido. Certo, pessoal? Então, vejam bem como é bem facilzinho, ó. A gente só vai pegar a base e inverter, e o expoente, que estava negativo, vai ficar positivo. Então, a gente inverte a base e inverte o sinal do expoente também, tá? Então, 1/2 elevado a menos 5. De novo, ó, expoente negativo. Vou inverter a base, vai ficar 2 sobre 1, e o 5 que estava negativo passa a ser positivo. Então, eu tenho 2 elevado a 5, 1 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 5 vezes não. 1 elevado a 5, né? 1 vezes 1, 5 vezes, é 32, é o próprio 1. Então, 32 dividido por 1 dá 32. 4/5 elevado a menos 2. Mesma ideia, ó. Inverte a base, 4 vem para baixo, 5 vem para cima. E o expoente que estava negativo fica positivo. Então, teremos 5 ao quadrado, 25, 4 ao quadrado, 16. Molezinha, tá vendo? Então, sempre lembrar que quando o expoente estiver negativo, é só a gente inverter a base. Vamos ver um exemplo aqui agora. Calcule o valor, coloquei uma expressão, lembrando que a gente não vai ter medo de expressão, é só a gente ir aos poucos, resolvendo um por um, que a gente consegue calcular todos os termos, né? Então, vamos lá. 1/2 elevado a menos 2. Expoente negativo, acabamos de ver que a gente vai fazer o quê? Inverter, né? 1 vai para cima, 1 vai para baixo e 2 vai para cima. Então, eu vou ter 2 sobre 1, e o 2 que está negativo passa a ser positivo. Cochete, mais. De novo, ó. Lembra que aqui o expoente é 1, então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. Menos, dá conta aí, menos 2 elevado a menos 1. Mais uma vez, ó, expoente de novo. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 elevado a 1. Fecha o cochete, elevado a menos 1, certo? De novo, o que que eu fiz?
1 sobre 2 elevado a menos 2, expoente negativo. Inverti a base. 1 sobre 2 virou 2 sobre 1. O que estava negativo, agora está positivo. Mais, cochete, segue a conta. 2 elevado a menos 1, vou inverter a base. 2 sobre 1 vira 1 sobre 2. E o 1 que estava negativo, fica positivo. Menos da conta, mantive. Agora, menos 2 elevado a menos 1. Vou inverter também. Menos 1 sobre 2. E o 1, que era negativo do expoente, fica positivo. E o menos 1 cai de fora. Então, vamos agora resolver. Posso resolver aqui logo, ó, vai ficar 4, né? 2 elevado a 2, 4. 1 elevado a 2, 1. Posso botar 4 sobre 1, ou posso simplesmente 4, né? Porque esse 1 embaixo a gente não precisa escrever. Então, mais. Agora, eu vou resolver aqui, ó. 1 sobre 2 elevado a 1 vai dar o próprio 1 sobre 2, uma vez só. 1 sobre 2 elevado a 1 de cá também vai dar 1 sobre 2. Só que eu vou resolver esses dois sinais juntos, ó. Lembra que o menos fora é o oposto desse de cá. Então, vai ficar mais 1 sobre 2, elevado a menos 1, certo? Pela regra da expressão que vimos nas aulas passadas, a gente vai primeiro aqui dentro, ó. Então, vou repetir o 4 e vou resolver esse aqui. Bom, quando os denominadores são iguais, não faz o borboleta, tá? Cuidado para não querer fazer borboleta em tudo. Nesse caso aqui, a gente não faz o borboleta, a gente mantém o denominador, que é 2, e soma os expoentes. Então, mais 1, 2, elevado a menos 1, certo? Bom, então vamos ter 4 mais 2 sobre 2 elevado a menos 1. Expoente negativo, eu vou inverter. Só que não vai fazer muita diferença, né? Vai continuar 2 sobre 2 e agora 1 positivo. Então, é 4 mais 2 dividido por 2, 1. 4 mais 1, 5. Está resolvida a nossa expressão numérica envolvendo frações e potências de expoentes negativos. Então, quem tiver qualquer dúvida, dá uma voltadinha no vídeo, acompanha passo a passo, lembra do que a gente falou, que toda vez que o expoente estiver negativo, a gente vai inverter a base, certo? Eu vou trocar aqui, o que está no denominador vai para o numerador, e o que está no numerador vai para o denominador. Então, fiz isso várias vezes, respeitando as regras das expressões, e chegamos no resultado 5. Bom, quando a potência tiver um expoente agora racional, tá? Já vimos, lembramos o que é um número racional, né? Que é o conjunto Q, que ele pode ser todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, vamos analisar aqui, ó, essa propriedadezinha. Quando eu tenho uma base elevada a uma fração, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar esta potência e transformar em uma raiz, certo? E aí, ó, o m que está aqui em cima vai para dentro, o n que está aqui cá embaixo vem para fora. Eu costumo fazer assim, ó, uma regrinha que a gente assimila mais fácil. Eu chamo de regra do sol. Imagina um solzinho aqui, eu tenho aqui o A, e o M está tomando o sol, e o N está guardadinho aqui embaixo, tá embaixo da laje, certo? Então, o M está no sol e o N está na sombra. Quando eu transformo isso aqui, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Vai virar uma casa onde quem estava no sol agora vem para a sombra, quem está na sombra agora vem para o sol, certo? Então, a regra é básica, ó. Quem está no sol vem para a sombra, quem está na sombra vem para o sol. E aí a gente consegue transformar um expoente racional, um expoente fracionário, em uma raiz que a gente consegue resolver, certo? Vamos ver exemplos aqui que vocês vão compreender melhor. Então, vejam aqui. Vou aumentar um pouquinho.
8 elevado a 1/3. Imagina o solzinho, tá? E eu vou transformar isso aqui em uma raiz. O 8 continua sendo a minha base, então o 8 continuou aqui dentro da casinha. Agora, o que a gente vai fazer? Ó? O 1 está direto no sol, então agora ele vem para dentro, ele vem para a sombra. Já o 3, que está aqui embaixo da laje, o 3 está aqui, ó, na sombra, agora ele vem para o sol, certo? Então, isso aqui virou raiz cúbica de 8 elevado a 1, que é 8. E o que é a raiz cúbica? Raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada de 16, eu procuro um número que vezes ele mesmo dê 16, no caso, 4, né? Então, raiz de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é igual a 16. Aqui, como não tem o índice, é ao quadrado, raiz quadrada. Então, a raiz cúbica, eu tenho que procurar um número que elevado ao cubo seja igual a 8. Então, eu tenho que descobrir aqui, ó, quem é essa pessoa aqui, esse número, que elevado a 3 dê igual a 8. No caso, vai ser 2. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8, certo? Então, raiz cúbica é parecido com a raiz quadrada, a diferença é que, ao invés de a gente procurar um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, a gente vai procurar um número multiplicado 3 vezes, certo? Vou apagar essa partezinha aqui para não confundir. E vamos tentar agora fazer o próximo. Mesma ideia. 8/27 elevado a 1/3. Vou virar aqui uma raiz, 8/27, tá? Imagina o solzinho de novo. Quem tá no sol vem para a sombra, quem tá na sombra vem para o sol. Então, a gente quer a raiz cúbica de 8/27. Professora, isso é difícil. Como é que eu vou ficar achando essa raiz? Vocês podem fazer também a fatoração. Do 8, a gente já viu aqui que é 2, né? Agora o 27. Eu vou fatorar o 27 para tentar encontrar essa raiz. Ó, 27 divide por 3 dá 9, que divide por 3 dá 3, que divide por 3 dá 1. E a gente percebe que o 27 é justamente 3 elevado a 3, certo? Então, temos que a raiz cúbica de 27 é 3. Se eu fizer 2/3 ao cubo, vai dar justamente 8/27, certo? Então, o resultado é 2/3. E quando esse expoente não tiver na forma de fração, tiver na forma de um número decimal, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse número decimal em fração. Então, olha, vou botar uma observação aqui. 0,5 é igual ao quê? 5 décimos, tá? Então, pego o 5, normal tá aqui, e a quantidade de números depois da vírgula vira 0 aqui embaixo. Se vocês tirarem isso aqui na prova, 0,5, vocês falam, tirou o quê? 5 décimos, né? Então, décimos, porque ele tem apenas uma casa decimal. Como ele tem só uma casa decimal, 0. Se tivesse duas, se fosse 0,25, muitos de vocês falam 25 décimos, tá errado, porque o certo é 25. Quantos números tem depois da vírgula? 2. Então, vai ser 25 centésimos, 2 zeros. A quantidade de números depois da vírgula é a quantidade de zeros do meu denominador, certo? Então, isso aqui é transformação de número decimal para número fracionário. Então, temos que 9 elevado a 0,5 é igual a 9 elevado a 5 décimos. Só que aqui a gente ainda pode simplificar, ó. Vou simplificar por 5.
vai ser 1 meio. Então, isso aqui é equivalente a 9 elevado a 1 meio. Usa a regra do sol. Quem está no sol, vem para a sombra. Quem está na sombra, de boa, agora vem para o sol. Então, ficou raiz quadrada de 9, que é igual a 3, certo? Mais um exemplo, 2 elevado a 3 quintos. Mesma coisa, vai virar uma raiz de base 2. Quem está no sol, vem para a sombra. Quem está na sombra, vem para o sol. Então, a gente tem que isso é raiz quinta de 2 elevado a 3, que é 8. Então, eu vou procurar um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes dá 8. Vamos fatorar o 8. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Fatoração do 8 é 2 elevado a 3. Então, não consigo, tá? Um número real, né, racional, que elevado a 3, elevado a 5, desculpa, dê 8. Portanto, a gente para aqui e deixa assim mesmo, ó, dessa forma. Raiz quinta de 8, certo? Se a gente conseguir colocar o resultado da raiz, como foi o caso dos outros, a gente coloca. Se a gente não consegue, a gente pode deixar na forma de raiz mesmo, que a gente já viu que isso é um caso de um número irracional, né? Quando essa raiz não dá um número exato. Então, para fechar, vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo onde a gente vai juntar tudo que nós já vimos, né, na propriedade hoje, colocar tudo aqui em uma só. Então, mesma coisa que eu falei, eu falo de novo. Vamos passo a passo, resolvendo um por um e montando a expressão. Com calma, sem achar que não vai conseguir, que quando vê já foi. Então, vamos lá. 3 elevado a 0. 1. Que a gente viu que todo número elevado a 0, o resultado sempre é 1. Opa, que mão certa. Aí teremos mais menos 2 elevado a 2. Expoente par, né? A gente sabe que o resultado sempre vai dar positivo. O menos está aqui dentro, ó. Então, menos 2 ao quadrado, 4, positivo. Menos 1/3 elevado a menos 1. Expoente negativo, o que a gente faz? Inverte a base. Então, 1/3 vai virar 3 sobre 1, e o 1 agora fica positivo. E embaixo, 1 meio elevado a menos 2. Expoente negativo, inverte a base, e ele fica positivo, certo? Então, teremos 1 mais 4 menos 3 dividido para 1 dá 3. Elevado a 1, 3. 2 dividido para 1, 2. Elevado ao quadrado, 4. 1 mais 4, 5. 1 e 4, 5. 5 menos 3, 2 quartos. Que a gente sabe que consegue simplificar, né? Então, teremos que o resultado é 1 sobre 2. Então, às vezes parece que é difícil. Quando a gente começa a desmembrar tudo direitinho, fazendo um por um, o resultado vai saindo de maneira fácil. Quando a gente menos imagina, já concluiu. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui. Na aula de quinta-feira, veremos algumas propriedades mais, tá ok? E por hoje é só bons estudos.